Oi galera, meu nome é Maibel e no encontro de hoje do canal da Rede Nami a gente vai aprender como criar a sua biografia de artista. Então pega o computador ou um lápis e papel e bora começar! Então, para escrever a nossa biografia, a gente vai precisar do quê? Eu vou fazer aqui a biografia no computador, no Google Drive, que eu já vou explicar para vocês o que é. Mas quem tiver em casa pode escrever no papel mesmo. Às vezes até é bacana fazer um esboço no papel, escrever e depois passar para o computador. Mas a dica que eu vou dar para vocês é usar algum editor de texto, né, que no caso o Google Drive que a gente usa, porque ele fica salvo na nuvem. O que é salvo na nuvem? Ele fica salvo, esse armazenamento de dados, ele fica salvo na internet e você faz o login pelo seu e-mail. Então, sei lá, se acontecer alguma coisa com o computador, o HD queimar, qualquer coisa assim, você não perde seu documento porque ele tá lá salvo na internet. O Google Drive é pelo Gmail, então você faz seu login, então você vai ter os documentos que você tem lá. Ou tem outros tipos de drive aí que vocês podem usar. Mas a minha dica é essa, porque daí você não perde o arquivo, vai sempre ficar lá registrado. Isso dá para usar para texto, foto, enfim, vários tipos de arquivos que você tem essa segurança de estar nesse drive. Claro que o drive ele tem um espaço, né, o gratuito, se eu não me engano, varia um pouco de tamanho, ele não é um espaço tão grande, mas já ajuda para salvar documento, foto que você não quer perder de jeito nenhum. Então aqui eu já abri meu documento e vamos começar a fazer. Então, agora eu já expliquei o material que a gente vai usar, eu vou dizer o que é uma biografia, né? A gente vai ter vários tipos de biografia, todo mundo pode ter a sua biografia e fazer, ela pode ser adaptável para várias coisas, mas nesse encontro do canal da Rede Nami a gente vai falar da biografia de um artista, né? Que é o nosso tema aqui. Mas a biografia você pode fazer para qualquer profissão, que ela sempre vai te ajudar de alguma forma. Eu não sou uma artista, no caso se eu fosse fazer uma biografia sobre mim, ela ia ser voltada muito mais para história e pesquisa, que é a minha área. Mas aqui a gente vai dar exemplos de biografias de artistas para ficar mais fácil para você que está assistindo ter exemplos, né, mais próximos. Mas a biografia ela vai falar de você, da sua experiência profissional. Também pode ter um pouco da experiência pessoal, né, principalmente para os artistas, que isso se relaciona muito. Mas a ideia é falar um pouco daquilo que você já fez, as coisas que são importantes e relevantes. A biografia ela pode ser adaptável dependendo do que você for propor. Às vezes, sei lá, você vai propor para um edital que, sei lá, tem uma pesquisa mais voltada para gênero. Então, na sua biografia, você vai valorizar um pouquinho mais aquilo. Então, você vai adaptando, mas as informações gerais sempre vão ser as mesmas, porque é um texto que fala sobre você. Então, ter uma biografia é essencial para um artista. É através dele que você vai se inscrever em editais. A biografia também vai entrar em exposições, projetos, qualquer tipo de coisa que você vai fazer, a biografia ela vai te auxiliar a te apresentar, é uma apresentação sua, né? E além disso, ela sempre vai precisar ser atualizada, porque conforme você vai fazendo novas coisas, você vai acrescentando ali. Nessa biografia que a gente vai criar, não precisa ter tudo exatamente detalhado, a biografia não é um currículo, é no currículo onde você vai ter essas informações mais detalhadas. Mas conforme você vai fazendo novos projetos, novas exposições e forem importantes, sei lá, ganhou um prêmio, isso vai entrar na sua biografia. Então é por isso, é muito importante sempre ter ela atualizada. Você tem ali a base, que é o que fala de você, seus estudos, suas coisas, e vai atualizando o resto. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de biografia. Dependendo do que você for escrever, vai variar o tamanho, a maneira de escrever, mas isso que a gente vai falar é uma base para você sempre ter e assim, a mais comum que todo mundo utiliza. Então, aqui no computador eu coloquei em tópicos alguns detalhes importantes da biografia. Uma boa biografia, um tamanho médio, é ter até 500 palavras. Entre 300 e 500, claro que dependendo de onde você fosse escrever, isso pode variar. Mas um tamanho bom é até 500 palavras, porque não é um texto muito grande, porque também não adianta, sei lá, se a biografia ter 3 páginas. A ideia da biografia é que ela seja direta e as pessoas entendam rapidamente quem você é, o que você pesquisa, quais projetos você já participou, né? E se você tiver um pouco de insegurança na hora de escrever, às vezes não tem tanta prática, você pode pedir para um amigo, uma amiga te ajudar. Às vezes você fala, escreve assim com as suas palavras, a maneira que você quer e pede para alguém corrigir, te ajudar a organizar, isso não tem problema nenhum. Às vezes até melhor, porque quando a gente está de fora, uma outra pessoa lê o que a gente escreve, é muito bom, porque às vezes a gente que está escrevendo, está pensando ali, não está vendo alguns erros, às vezes a frase está meio truncada, então é muito bom sempre escrever e deixar outra pessoa ler, mesmo que você tenha muita experiência. Até hoje na Rede Nami a gente faz isso, a gente escreve o texto,
mais umas 2 pessoas revisam, dão sugestões, é bacana assim pra gente ter um texto que dê pra todo mundo entender. E também não usar muita palavra difícil, porque também não adianta a gente filosofar, escrever palavra difícil e ninguém entender. Outro ponto importante da biografia é escrever ela em terceira pessoa. Muita gente se confunde com isso, de como escrever em terceira pessoa. Geralmente quando a gente vai falar da gente, a gente fala em primeira pessoa, que é o quê? Eu. Essa seria a primeira pessoa, então é muito comum, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudo isso. Mas quando a gente está falando de biografia, tem que ser na terceira pessoa, então o quê? Ela, ele, o artista. Então você vai escrever sobre você mesmo, mas na terceira pessoa. Então você vai escrever, no meu caso eu colocaria Maybel, é historiadora, pesquisadora. A pesquisadora desenvolve um trabalho tal, então você vai falar como se fosse na terceira pessoa. Isso é muito importante porque isso torna um texto um pouco mais profissional, então você não está falando de si mesmo na primeira pessoa, que é muito comum em textos assim mais impessoais, e dá uma outra postura, porque às vezes a biografia também pode ser outra pessoa que escreveu sobre você, então a ideia é sempre escrever em terceira pessoa. O terceiro ponto, que é muito importante a gente pensar, é quem é você. Então, eu coloquei aqui, quem você é, informações sobre você. Então, você vai lá, vai começar com o seu nome, você pode colocar a sua idade e no que você é formado. No meu caso, eu sou doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense. No caso de artistas, aí você pode colocar se é Belas Artes, se é algum curso livre, enfim, aquele curso que é mais importante para a sua formação. E são informações bem rápidas, você também não precisa colocar detalhadamente todos os cursos, sei lá, às vezes você tem uma formação muito extensa, você não precisa colocar toda ela, você coloca aquilo que é importante para o seu objetivo. O objetivo pode ser, sei lá, se inscrever no edital, e o edital está selecionando artistas, então é óbvio que você vai colocar aquelas formações que tenham a ver com aquilo. Porque, sei lá, você pode ser formado em gastronomia, mas aquilo não tem nada a ver com a tua pesquisa artística, não tem nada a ver com o projeto que você vai tentar. Então, não necessariamente você precisa colocar. Então, vão ser essas informações importantes, que são nome, idade, da onde você vem, isso é muito importante, porque para o artista, às vezes, isso diz muito sobre a pesquisa. No meu caso, eu sou de Curitiba, né? Colocaria da onde vem, e também pode ser informações que você acha que interfiram na sua pesquisa. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo da biografia da Priscila Rocha, que é uma artista. Nessa primeira introdução, ela fala um pouco da Baixada Fluminense, porque isso vai ser muito importante para o trabalho dela, o desenvolvimento. Então, são informações que são relevantes para aquilo que você quer falar. E o último ponto que você pode desenvolver na biografia é o objeto do seu trabalho, que é aquele campo de interesse. Mas esse campo de interesse de pesquisa, ele não é algo fechado, nem um tema só. Eles são seus interesses na pesquisa artística que você está desenvolvendo. Então, ele pode também ir se atualizando conforme as suas pesquisas forem rolando, forem acontecendo. Mas é importante você ter bem claro o seu objeto para que você possa falar em poucas palavras aquilo que você tem interesse, como você está desenvolvendo isso atualmente. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal da Redinami, que toda semana a gente tem um encontro novo falando sobre artes e direitos. Então, vamos continuar na nossa biografia. Vamos voltar para a nossa biografia. Então, a gente já sabe que ela tem que ter o quê? No máximo 500 palavras, escrita em terceira pessoa, e ela vai falar da experiência profissional de vocês, da trajetória e do objeto de trabalho. Como eu falei pra vocês, eu não sou artista, então achei melhor a gente usar um exemplo de uma artista para ficar mais fácil da gente fazer juntas essa biografia. Mas lembrando que qualquer profissão sempre pode ter uma biografia e vocês podem ir adaptando, pegar as dicas desse encontro e aplicar na profissão de vocês. No primeiro parágrafo, você vai colocar o seu nome, né, que é uma das informações mais importantes. Você vai colocar a sua idade e as outras informações principais. Então, vamos olhar aqui o texto da Roxo. Então, ali na primeira linha, a Roxo já coloca Priscila Roxo, aos 20 anos é grafiteira, artista visual. Então, na primeira linha, ela já disse o nome e a idade e o que ela é, que é artista visual. Isso, assim, é o básico que todo mundo tem que colocar. Quem quiser também colocar entre parênteses o ano que nasceu e a cidade também serve. Então, no caso da Roxo, podia ser assim, Rio de Janeiro, 2001. Essa técnica é mais fácil, porque daí você não precisa sempre atualizar com a idade a cada ano, né? Mas não tem jeito certo nem errado. As duas coisas estão tranquilas de colocar. A Roxo, ela coloca ali, vocês podem ver que ela colocou grafiteira e artista visual. Ela poderia colocar só artista visual, que já englobaria grafiteira. Mas a Roxo, ela gosta de demarcar esse sentido do grafite e a importância disso na obra dela. Também não tem problema. Artista visual, ativista social, porque ela trabalha com os direitos humanos, e estudante de belas artes na Rural. Então ali ela já tá falando da formação dela. Então ali
nesse parte, se quisesse também entrar um mestrado, um doutorado, é nessa parte que entra. Lembrando que também não é algo super detalhado, coloca a formação que for mais importante e relevante. E fala que ela é nascida no subúrbio do Rio de Janeiro. Aqui, esse subúrbio no Rio de Janeiro, também para a Roxa é muito importante porque isso tem total ligação com a obra dela. Muita gente não colocaria, mas ela coloca porque tem relação. Então, se o lugar onde você mora, o território que você está, tem ligação com as suas obras, então também é importante destacar. Então, vocês viram, em 3 linhas, a gente já sabe que a Roxa é artista visual, grafiteira, onde ela estuda e também que ela é ativista social e da onde ela é. No segundo parágrafo da biografia da Roxa, ela já vai falar um pouco mais da trajetória artística dela e como começou. Então ela coloca ali, aos 13 anos de idade, começou, iniciou sua trajetória através do grafite. Lembrando aquilo que eu falei que ela colocou que é grafiteira. Então o link daquilo que ela colocou na primeira frase já está aqui de novo, do grafite e da importância disso. Aí ela fala que ela fez 2 semestres estudando pintura no EAV Parque Lage, que é a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Então aí ela já diz cursos que ela participa, ela já dá essa informação. Então é mais uma formação que já está acrescentada na biografia. E ali ela fala que ela começou a se interessar pelo diálogo que seu corpo feminino e periférico estabelecia nos espaços da arte. Então ela já começa a apresentar um pouco daquilo que é interesse dela, o campo de pesquisa e o objeto de trabalho que ela vai chegar mais à frente. E daí ela fala um pouco das coisas que ela já fez, né? Desde então, participa de projetos voltados a artes visuais, tendo desde os 16 anos uma carreira profissional, expondo em espaços como a Galeria Rio Cenário, Sesc, ministrando oficinas de pintura em instituições como Rede Nami, Defensoria Pública e escolas da rede pública. Então ali a Roxo já dá assim um resumo do que ela já fez e é mais relevante. Se você tiver muita experiência, claro que você não vai descrever todas, você vai descrever as que são mais importantes. E como que você vai saber o que foi mais importante? Aquilo que dá mais destaque, por exemplo, Defensoria Pública é um órgão público, então é importante citar, a própria Rede Nami, onde a Roxo também trabalha hoje, o Sesc, então são instituições que sejam relevantes para as pessoas, que sejam conhecidas, né? Claro que se você não tiver, você vai colocar as que você fez, não tem importância. E se você não tiver nenhuma, você mantém e dá mais visibilidade para os cursos que você fez. Uma dica que eu dou, assim, às vezes você pode não ter trabalhado em alguns lugares efetivamente, mas pode ter feito trabalho voluntário, participado em exposições coletivas, enfim, tentar valorizar aquilo que você já fez. Se você não tiver nenhuma exposição, não tem problema. Valorize os cursos que você fez, as atividades, as oficinas que você já participou. Não tem problema nenhum não ter experiência, a gente foca em outra coisa. Seguindo aqui na biografia da Roxo, ela vai falar um pouco dela, sobre a trajetória pessoal. Quando eu falo de pessoal, gente, não quer dizer que você vai contar toda a sua vida ali e vai descrever, mas você vai contar aquilo que é importante e esteja relacionado à sua pesquisa, à sua obra. Nesse caso, toda a experiência pessoal que a Roxo traz aqui tem a ver com a obra dela. Então, entender essa parte pessoal vai fazer com que a pessoa entenda as obras, entendam a pesquisa e o objeto de trabalho da Roxo, por isso que é importante. Então, a Roxo escreve aqui: não que a sua vida seja fácil e lhe dê todas as oportunidades. Habitante da região que possui os maiores índices de criminalidade do estado do Rio de Janeiro, falta de estrutura e de serviços básicos. Então ela fala um pouco do território da Baixada Fluminense e como isso está relacionado à pesquisa dela. Aí ela continua: criada pelo pai paraplégico, possui muitas responsabilidades como tarefas domésticas e financeiras desde tão nova. Não tendo uma família estruturada, seu amadurecimento foi precoce, tendo que conciliar o seu trabalho, o qual ajudava a manter a casa com estudos, arte e a vida de uma adolescente. Então, estão vendo? A Roxo relacionou tudo aquilo da vida pessoal dela com a arte. Então, é por isso importante da pessoa entender onde a Roxo vive, como as questões familiares estão envolvidas e isso influencia na pesquisa dela. E aí ela continua: passou por situações de desencorajamento e teve sua capacidade subestimada por ser mulher. Então aqui a Roxo já está apresentando a questão do gênero, da opressão de gênero. E por sua pouca idade, além dos problemas constantes com baixa autoestima e ansiedade por toda a pressão que carrega. Então ali, em um parágrafo, ela definiu um pouco das questões familiares e das outras questões que também levantam, assim, assuntos para a obra. Então ela falou da questão de gênero, falou da pouca idade, a Roxo é uma artista nova, então ela está considerando isso aqui. E não tem nenhum problema, gente, você assumir que você é uma artista nova, que você está começando, no início da sua carreira, não tem problema nenhum. E aí ela vai para o último parágrafo, que ela vai falar do objeto de trabalho. Então tudo que a gente viu foi uma introdução, e a partir do que a gente já entendeu e sabe da Roxo, a gente vai chegar no objeto de trabalho. Aí ela escreve: seu objeto de trabalho é construído a partir de experiências pessoais. Então aí ela já explica por que o último parágrafo anterior foi importante. Ela falou das experiências pessoais.
E continua no texto. Começou sua pesquisa sobre arte, que cria motivada pela sua necessidade de expressar os sentimentos e o dia a dia que enfrenta. Após experiências com técnicas de desenho, Roxo teve seu primeiro contato com a lata de spray aos 12 anos, pichando ilegalmente as ruas de sua cidade. Então aquilo que ela falou lá no começo sobre o grafite, sobre ser grafiteira, volta aqui. Então é um texto que foi pensado. Às vezes, assim, é muito difícil a gente escrever tudo de uma vez. Uma dica que eu dou para vocês é pegar uma folha de papel e escrever as palavras-chave daquilo que vocês querem falar. Então, no caso aqui da Roxo, ela quer falar sobre grafite, coloca lá a palavra grafite. Eu quero falar da minha experiência pessoal. E vai colocando esses pontos. E depois, quando você vai escrever, você consegue pelo menos visualizar esses pontos e aquilo que você quer passar no texto para ele ficar realmente organizado. Se a Roxo, por exemplo, começasse a falar do objeto de trabalho dela lá em cima, a gente não ia conseguir entender, porque ela não falou do grafite, não falou de outras coisas. Então tem uma ordem para ficar bem entendível para todo mundo e explicado. Aí ela continua aqui, fala que o primeiro contato foi com a lata de spray aos 12 anos, pichando ilegalmente nas ruas da cidade. Foi quando conheceu o grafite e a street art, que a proporcionava um ambiente menos perigoso e mais rentável. Nesse percurso, as experiências do seu corpo com as ruas e espaços da arte constroem enquanto pessoa militante. Então ela fala de novo do ativismo que ela já falou lá em cima. Sente cada vez mais que seu objetivo é interagir e apoiar mulheres, jovens, territórios vulneráveis e seus projetos sociais. Reproduz em suas pinturas personagens e cenários que dialogam com as questões territoriais e de gênero. Então isso no texto já ficou bem explícito desde o começo. Então ela morar na Baixada tem a ver com o objeto de pesquisa. E daí na última linha ela fala, como moradora da Baixada, leva traços do lugar em que vive e a observação do seu cotidiano. Sua marca também é vista pelas paletas das cores roxo e violeta. Então vocês verem que em um texto ela ali falou o objeto de trabalho dela, aquilo que ela tem interesse. Então se você for perguntar para Roxo que ela tem interesse, vão ser as questões de gênero, do feminismo no caso, e também o espaço urbano e o território, principalmente o território da Baixada Fluminense. Não ficou um texto grande, mas deu para todo mundo entender quais que são as principais questões que motivam o trabalho da Roxo. Outra dica importante que você pode colocar na sua biografia que valoriza ela se você já foi indicado ou ganhou algum prêmio. Nem que você não tenha ganhado, só a indicação já é bacana colocar ali, porque mostra assim que você recebeu um destaque, que você foi notado. Então, dá uma importância para sua biografia. Você também pode colocar se alguma obra já faz parte de uma coleção pública, de alguma instituição, de algum museu, se você já participou de uma residência artística. E se você não sabe o que é uma residência artística, eu vou deixar aqui o link do nosso encontro com a Pamela Castro explicando o que é uma residência artística. Clica aqui. A gente falou muito da biografia, né, que ela pode ser usada em editais, em prêmios, em projetos, até para se inscrever em residência artística, mas a gente também tem outro tipo de biografia que é muito importante, que é a biografia das redes sociais, que todo mundo tem, e de certa forma também as redes sociais são um tipo de portfólio, são uma apresentação sobre você. Então o que você colocar ali é como você quer que as pessoas te vejam. Então você que vai escolher como as pessoas vão te enxergar e o que você vai definir. Claro que nas redes sociais não é um texto de até 500 palavras, muito pelo contrário. É um micro do micro daquilo que você é. Então você principalmente vai falar aquilo que você faz. No caso das artistas, você vai colocar lá artista visual, a idade, se você quiser, e também a cidade é bem importante de colocar. Então, lembram daquela primeira frase que a gente usou da Roxo, onde ali tem todas as informações? É praticamente aquilo. A Roxo, então, ela fala o nome nas redes sociais já vai estar, então não precisa repetir. Então tem a idade, que é 20 anos, ela fala que é grafiteira, artista visual e ativista social. Às vezes podia, se você quiser deixar só artista visual, também serve. E fala que é estudante de Belas Artes da Rural. Então ali já tem todas as informações. Outra coisa que é importante deixar nas redes sociais é de onde você é. Porque as redes sociais, qualquer pessoa vai poder entrar ali e ver. Então, a Roxo já fala, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, aqui no Instagram da Roxo, ela coloca aqui Baixada Cruel, RJ. Então, ela já tá falando de onde ela é. Ativismo político, que ela também já tinha aqui na bio. E arte visual. Embaixo, ela coloca a sigla da Rural. Então, já tá dizendo ali onde ela estuda.
Embaixo ela coloca o apoio que ela tem e o link, né, do portfólio, que isso para um artista visual também é bem importante. Ali no Instagram, né, principalmente, a gente tem o lugar para colocar um link. Então sempre coloque o link do site que você tiver, de um portfólio, de algum lugar onde tem uma informação maior do que aquilo que você informou ali. Então, no caso, a gente pode colocar do portfólio, quando a pessoa clicar, vai ter essa biografia que a gente colocou e aprendeu a fazer aqui de forma maior, com mais detalhes, onde a pessoa pode se informar mais. E essa biografia também, gente, essa mini bio, que é em poucas palavras, que só diz o que é exatamente importante, ela pode ser usada em outros lugares, não só nas redes sociais. Às vezes você vai escrever um edital, alguma coisa, que eles pedem uma mini bio. Então a mini bio, ela só vai ter as informações que forem mesmo mais relevantes. Então é sempre bom ter uma biografia com 2 tamanhos, uma maior, mais extensa, onde você aborde mais temas, fale mais sobre você, e uma menor que seja uma mini mesmo, assim, só com os pontos mais relevantes. Isso vai variar muito de edital, de projeto, mas é sempre bom ter esses 2 tipos, porque daí você não precisa ficar cortando na hora. Mas a mini bio é isso, vai ser uma coisa mais direta ainda, vai ser só aquilo que é mais importante mesmo, sem detalhar muito. Mas a ideia da rede social é isso, é em poucas palavras você dizer o que é e dar essas informações, para quando a pessoa entrar ali na sua rede social, ela saber, né, com quem ela, o perfil é de quem, o que faz, quais são as intenções. E hoje também as redes sociais são um grande portfólio, né, onde os artistas postam fotos de trabalho, o processo artístico, mas isso daí é conversa para outro encontro. E como exercício desse encontro, eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários do YouTube uma apresentação de vocês, né? Uma biografia em 2 linhas, hein, gente? Então, só as informações mais importantes, mas que também dê para entender quem você é e aquilo que você faz. Vou ficar de olho aqui nos comentários. E é isso, galera. Espero que esse encontro tenha ajudado a vocês pensarem na biografia de vocês. Se vocês quiserem também fazer a biografia de vocês, postar nas redes sociais e marcar a Redinami, pode usar também a hashtag canal Redinami, que a gente vai olhar e vai conversar mais sobre esse tema. É isso. Até o próximo encontro.